Olá, pessoal! Eu sou a professora Suzana Heitor, sou professora do curso de administração aqui do ensino à distância na Uninove, dou aqui várias disciplinas para vocês e estou muito feliz de estar dando essa aula aqui para vocês, excepcionalmente da disciplina de gestão de capital humano aplicadas em projetos, né? Vocês já tiveram algumas técnicas de RH em outras disciplinas, mas aqui a gente vai realmente focar toda a gestão de capital humano na busca da conquista de um sucesso em algum projeto dentro de uma empresa, tá? É uma disciplina, ao meu ver, hoje super importante, porque não tem empresa que não viva, querendo ou não, de períodos em períodos, né, dentro do seu dia a dia, projetos dentro de si. Então, sempre um VP ou um diretor vai pedir uma implantação de um software ou uma melhoria de um processo interno e, querendo ou não, você sempre vai ter um gerente de projetos que vai estar liderando essa equipe para chegar nesse resultado esperado. E exatamente para essa especificidade, a gente requer várias técnicas e habilidades desse gestor e é isso que a gente vai estar discutindo ao longo dessa disciplina que vocês vão ter aqui conosco no ensino à distância, tudo bem? Nosso foco hoje está focado em um dos tópicos que estão disponíveis para vocês na plataforma AVA, que é o quê? Que é exatamente a comunicação e o feedback na gestão de projetos. Se vocês forem ver, essa não é uma questão assim delicada, não só para quem trabalha em projetos, mas para todas as empresas de um modo geral. Na verdade, quando eu falo de todas as empresas, eu digo mesmo porque, querendo ou não, se vocês forem ver, nós fazemos pesquisas diretos em empresas, principalmente quem trabalha na vida acadêmica e corre atrás, né, de resultados em relação à influência da comunicação nos processos das empresas, nos dias a dias e até na motivação das próprios colaboradores dentro das empresas, a gente vê que realmente a comunicação ela é tida, sim, digamos que um pouco que complexa para todos os funcionários e todos os colaboradores de uma empresa, tá? Porque, querendo ou não, como eu trouxe aqui para vocês, principalmente liderança, tá? Muitas pessoas, elas não sabem como comunicar. Como realmente um gerente, seja ele de projeto ou não, deve estabelecer as comunicações com as equipes e com os seus subalternos, certo? Mas mais do que isso, para quem você deve comunicar essas informações nas empresas? Quer dizer, na hora de você fazer um escopo de um projeto, na hora de você realmente determinar quem são as partes interessadas, os stakeholders e que tipo de informação essas pessoas devem receber, as pessoas também elas acabam se sentindo um pouco perdidas. Por quê? Porque elas não fazem um bom planejamento do que e para quem tem que ser informado qualquer tipo de dado dentro da empresa. E a gente acaba vendo que muito da estrutura, e querendo não só da estrutura, tá? Mas tudo bem, estrutura organizacional acaba pesando um pouco nisso. Se você tem estruturas mais rígidas, mais funcionais, mais inflexíveis, essa comunicação realmente é um pouco travada, porque tem que ser passada com uma certa hierarquia para as demais pessoas, então isso não facilita em nada a comunicação interna nas empresas. Mas não só a estrutura, um pouco da cultura organizacional também pesa nesse... Não digo que a comunicação ela é vista como a malvada hoje em dia, mas ela pesa nessa falta de, digamos assim, planejamento dentro das empresas. Por quê? Porque se você realmente tem uma cultura organizacional mais humanista, voltada mais para o desenvolvimento das pessoas e dos colaboradores, você vai ver que essa comunicação ela vai fluir de uma maneira muito mais rápida e geral para todos, né? Se você tem estruturas já mais inflexíveis, já mais coercitivas, que gostam daquele ambiente realmente de autocrático, de causa e efeito, onde realmente eles preferem e dão, querendo ou não, preferência para você não teres lideranças tão participativas, mas na verdade vocês terem mais realmente uma chefia, né, de ordem e comando, a comunicação ela fica um pouco mais travada. Por quê? Porque até os próprios colaboradores da equipe, eles não vão ter acesso direto
e de um relacionamento, né, mais à vontade com o próprio líder do projeto. Então, isso acaba influenciando um pouco. Mas, na verdade, o que a gente tem que entender é que, querendo ou não, o gestor ele precisa desenvolver algumas habilidades para gerir bem a comunicação dentro de projetos. A gente tem que entender que a comunicação ela não tem que ser feita só do gerente de projetos com a equipe direta dele. Sim, essa é uma comunicação que sempre vai haver, ela é importante, mas também tem uma necessidade desse gestor estar se comunicando com outras pessoas que estão fora da equipe, né? Na verdade, ele tem que às vezes estar se comunicando com o sponsor, que vocês viram, que é o patrocinador, que é quem realmente vai angariar recursos para o gestor de projetos viabilizar todo o projeto dentro da empresa, né? O sponsor, o patrocinador, ele é a pessoa com mais poder dentro da empresa que realmente deseja e tem um alto nível de envolvimento com o projeto. Então, se não é ele para lutar por nós, pelo gerente de projeto, mas pelo projeto todo, né, pela equipe toda, dificilmente esse projeto sairia do papel. E não só entender também que existem todos esses tipos de comunicação, a gente tem que também compreender quando uma pessoa está ocupando um cargo de gestão, quais são as ferramentas ideais para fazer isso. Então, por mais que você tenha e entenda com quem você tem que comunicar, você tem que entender qual que é a melhor forma, né? Qual que é a maneira mais apropriada para se fazer isso. Bom, o que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte. A comunicação, querendo ou não, você sempre vai ter um emissor, certo? De uma mensagem e um receptor para ela. De qualquer maneira, todo esse processo de comunicação dentro da gestão de projetos, ele é envolvido em 5 etapas. Quem traz isso para nós é o próprio PMBOK. Se vocês forem ver em outras disciplinas, principalmente na disciplina de ferramentas aplicadas à gestão de projetos, vai ser comentado um pouco um PMBOK e o que é isso, que ferramenta é essa. O professor da disciplina ele vai estar explicando isso mais a fundo para vocês, mas só para estar comentando de uma maneira geral e rápida, na verdade é uma ferramenta que ensina como um gestor de projetos deve fazer para realmente garantir uma boa gestão, tá? Garantir uma entrega de um projeto de sucesso dentro do prazo. Se vocês forem ver, todas as pessoas que passam pela certificação do EPMIME, que eles falam, né, que é um programa internacional de projetos, essas pessoas têm que estudar esse livro que a gente chama de PMBOK, todas essas regras, para poder se formar e garantir essa certificação para trabalhar na área, tá? E dentro, então, de todas as ferramentas apresentadas lá no PMBOK, eles mostram para a gente que todo gestor de processo precisa compreender quais são essas 5 fases do processo de comunicação para poder fazer um bom planejamento e garantir que todas as pessoas estejam envolvidas e engajadas com o sucesso do projeto. É muito natural a gente começar e ter no meio do caminho aí dificuldades e mudanças, mas se você tem um bom planejamento de comunicação, você consegue, mesmo tendo isso, garantir com que aquele projeto realmente seja finalizado e atenda, né, todas as expectativas, não só dos acionistas, mas também dos colaboradores envolvidos no projeto. Tudo bem? Então vamos entender quais são esses processos, tá? Se vocês forem ver, eu vou falar um por um, com calma, explicando para vocês. Então, o primeiro processo de todos é entender quais são as partes interessadas. Todo gestor tem que identificar quem são as partes interessadas do projeto, ok? O que são partes interessadas, tá? A gente chama isso na teoria em inglês de stakeholders. Muitos dos autores que vocês forem ler no futuro e verem, vocês vão ver que eles vão, em vez de escrever, né, e discorrer sobre partes interessadas, eles vão estar falando sobre stakeholders. É um vocabulário que ficou realmente dentro da área de projetos e a gente usa muito ele. Então, existe essa necessidade de nós conhecermos quem são os stakeholders do projeto. Aí vocês forem perguntar para mim, professora, os stakeholders são as pessoas que trabalham no projeto? Também são. Eles são uma parte interessada, tá?
tá? Eles são uma parte realmente que tem interesse, e até porque eles trabalham, né, diariamente com isso, para que esse projeto seja implantado e tenha sucesso. Outra parte interessada, outro stakeholder de um projeto pode ser um próprio cliente. Quer dizer, você pode estar fazendo uma mudança de processo de atendimento dentro de loja e por quê? Porque você quer atender melhor o seu cliente. Então, às vezes, o cliente da loja em si é também outra parte interessada. Por que não? O diretor da loja também porque não é ele que avalia os índices, não é ele que se preocupa com a rentabilidade da empresa, com a lucratividade, com a própria imagem da empresa, da marca. Então, quer dizer, como o cliente percebe a marca dentro da loja, é de interesse desse diretor também estar mapeando isso. Então, ele também é outra parte interessada. Quando a gente fala em stakeholders, são todas as pessoas que têm interesse na aplicação desse projeto. Seja esses stakeholders, a gente fala de diretos ou indiretos. Mas, de qualquer maneira, o que é legal é que o PMBOK traz para nós essa ferramenta aqui para vocês, que eu trouxe para vocês. É uma matriz que, se vocês forem ver aí na tela, ó, deem uma olhada. Eles vão mostrar para vocês 2 quadrantes, que eu vou até mostrar aqui para vocês. Olha, de acordo com o poder da pessoa dentro da empresa, vocês podem ter pessoas com alto poder. Quem seriam eles? Os VPs das empresas, os diretores, realmente as pessoas que traçam a estratégia dentro da empresa. Mas também vocês poderiam ter pessoas com baixo poder dentro de empresa. Talvez as pessoas de nível mais operacional, certo? Que estão no dia a dia, que não tem tanta responsabilidade ou uma hierarquia tão alta para tomar alguma decisão. Mas de acordo com a tomada de decisão dentro da empresa, a gente pode começar a entender que a gente pode classificar essas pessoas e, de acordo com a classificação, tomar uma ação e tomar uma postura de comunicação para a empresa. Mas não só o poder tem que ser avaliado, a gente também tem que entender qual que é o nível de interesse desses stakeholders ou dessas partes, dessas pessoas, para entender se eles têm um baixo nível de interesse ou um alto. E aí, conforme nós casamos o nível de interesse e o poder, nós conseguimos planejar uma boa comunicação. Nós conseguimos entender quem são esses stakeholders e o que a gente tem que comunicar para eles e como fazer isso, certo? Então, olha lá, uma pessoa com alto poder de decisão, mas um baixo envolvimento, a única coisa que o gestor precisa fazer é entender, realmente satisfazer essas necessidades que eles têm. Então, você pode ter um diretor na empresa, exemplo, diretor de RH. O diretor de RH, às vezes, não tem tanto interesse quando você está dentro da empresa fazendo um projeto de implantação de um sistema financeiro. Para ele, o próprio sistema de RH e todas as informações de finanças e de folha que ele tem já contribuem muito para o seu dia a dia. Então, às vezes, essa implantação de um novo sistema financeiro com novos dados, novos indicadores, onde a empresa ela vai estar procurando ter uma maior rentabilidade, né, e também ter um maior controle financeiro dos ganhos e dos custos das empresas em relação à sua produção, em relação a vendas, não interfere tanto no dia a dia dele. Apesar desse gestor, desse diretor de RH ter um alto poder dentro da empresa, certo? Ele não tem muito interesse. Então, basicamente, o que um gerente de projetos precisa fazer aqui é simplesmente satisfazer e atender as necessidades, mostrando para ele um status report de vez em quando. Então, assim, não existe uma necessidade de uma comunicação mais presente, mais ativa, certo? Com maior frequência, né? Quando a gente fala assim, mais estruturada. Mas pode ser também que às vezes vocês podem ter o quê? Vocês podem ter sim um diretor com alto poder de decisão ou até um gerente com alto poder de decisão dentro da empresa, mas com um alto interesse. Então essas pessoas a gente tem que mapear de perto dentro do projeto. Por quê? Porque eles serão os nossos aliados. São eles que irão conseguir mais recursos se no meio do caminho nós precisarmos aumentar o número de pessoas ou aumentar o investimento, porque por mais que seja tudo planejado nesse país, vocês entendem, existem percalços aí no meio do caminho que
e necessitam uma flexibilização da empresa num investimento de última hora para estar aprimorando um projeto. Por que não? Então, são essas pessoas que nós precisamos realmente ter de perto e ter uma comunicação mais ativa, mais presente, um bom relacionamento para garantir um respaldo deles. Por isso, quando a gente fala aqui, quando eu falo não só gerenciar de perto, qualquer gerente de projeto precisa realmente criar uma relação positiva com essas pessoas, porque eles serão os aliados eternos do projeto, certo? São eles que realmente conseguirão, dentro da empresa, conseguir votos para sempre estarem disponibilizando recursos para o desenvolvimento do projeto de uma maneira geral. Mas também a gente pode entender o seguinte, olha, nós podemos ter pessoas com baixo poder de decisão dentro da empresa, mas com alto envolvimento. Essas pessoas a gente tem que sempre manter informadas sobre o projeto. Geralmente aqui, um alto envolvimento com o projeto, mas com baixo poder de decisão dentro da empresa, são, querendo ou não, a equipe do projeto em si. Então, muitas vezes você vai ter aí analistas que vão estar alocados para estar realizando esse projeto, ou então até parceiros de outros departamentos que vão estar prestando informações para a equipe de projetos, para que tudo possa ser efetuado da melhor maneira possível. Então, essas pessoas precisam ser mantidas informadas. O gerente de projetos vai ter contato eterno, certo? Com a equipe dele. A comunicação ela é mais próxima, mas às vezes, como eu falei para vocês, né? A gente pode estar implantando um software financeiro à parte para estar gerando para a empresa indicadores mais precisos, talvez mais agressivos. Então, os próprios analistas financeiros que não estão alocados no projeto também têm que ser informados do que está acontecendo. Por quê? Porque são eles que vão estar auxiliando a própria equipe do projeto a estar viabilizando isso dentro da empresa, né? E até porque eles são os reais interessados, que uma vez implantado o sistema, são eles que irão utilizar um novo sistema. Então, essa comunicação, ela precisa ser também pensada de uma forma que envolva essas pessoas. Ela não precisa ser presente 24 horas, como a gente precisa ter quando a gente tem aqui alto poder de decisão com alto envolvimento. Mas ela realmente precisa ocorrer de alguma maneira com que todos consigam envolvê-los para que eles possam realmente entender o que está acontecendo e entender que as expectativas que eles vão ter quando receberem um projeto já realizado ocorram da maneira que foi esperada, né? Quando a gente não pode ter um gap, na verdade, entre o que foi esperado, o que eles esperavam com o que foi entregue. Então, e precisa existir essa comunicação sim, ela precisa ser pensada, nós precisamos envolver essas pessoas para garantir que não exista esse conflito no final da entrega do projeto, ok? E por último, quando você tem pessoas com baixo poder de decisão dentro da empresa e baixo interesse dentro do projeto, o que nós precisamos apenas fazer é monitorar e cuidar para que essas pessoas não atrapalhem o projeto de maneira geral. Tá? São pessoas que sim, você precisa talvez fazer uma comunicação de uma reunião de kick-off falando, olha, começamos o projeto dentro da empresa, enfim. Essa comunicação ela tem que existir, mas ela não precisa ser tão bem mapeada, ela não precisa ser tão bem planejada como as outras partes interessadas no projeto. Então é interessante, antes de começar qualquer projeto, o próprio gerente de projeto fazer esse mapeamento, entender e utilizar essa matriz para entender quem são todos os stakeholders e para quem ele tem que fazer todos os tipos de comunicação. Porque uma vez que nós entendemos para quem nós temos que comunicar, aí fica mais fácil desenvolver o que comunicar, como fazer e com que frequência, tá? Então, essa é a primeira análise de comunicação que todo como é que fala? Gestor tem que fazer, tudo bem? Como segunda parte do processo de comunicação dentro dos projetos, o gestor ele tem que planejar agora as comunicações. Então, uma vez que ele entendeu quais são as partes interessadas, né, ele tem que definir quais são as necessidades de informação que tem que ser passada para cada um daqueles stakeholders, ok? Então, eu trouxe aqui como exemplo para vocês, deem uma olhada aí na tela nesse exemplo que eu trouxe. Ela, na verdade, é uma planilha, tudo bem?
aonde um gestor ele consegue colocar o quê? O plano de comunicação que ele vai fazer com todas as partes interessadas. Então, olha lá, ó. Os stakeholders ou as partes interessadas são as primeiras coisas que nós colocamos nessa planilha. Então, entender quem são as pessoas que nós temos que nos comunicar. O gerente tem que falar com o acionista, ele tem que falar com o sponsor ou com o patrocinador, ou ele tem que falar com a equipe, enfim, ele tem que mapear isso dentro dessa planilha para poder fazer um bom plano de comunicação. Uma vez mapeados esses stakeholders, o gestor ele precisa entender que tipo de informação será passada para cada um deles. Então, olha lá, um exemplo. Nós podemos nos comunicar com os acionistas. Por que não? Os acionistas são os grandes interessados também na implantação de projetos. Por quê? Porque eles entendem que qualquer implantação de projeto vai trazer algum retorno, não só financeiro, certo? Mas um retorno para a empresa em todos os sentidos. Você pode ter um retorno de melhora de processo, um melhor ganho financeiro também, um maior lucro. Por que não? Claro que a grande preocupação deles é a lucratividade. Eles cobram todo o corpo de gerentes e de diretoria o lucro, no final das contas. Uma empresa precisa dar lucro, concordo com vocês. Mas esses acionistas, eles vão querer um resumo executivo, que a gente chama, né, de status report, sobre o processo do projeto, como ele está indo e o que ele está trazendo de ganho para vocês. Então, o gerente de projetos tem que entender como ele vai fazer esse resumo executivo. Vai ser a partir só de um relatório formal? Quer dizer, vai ser feito um relatório através de apresentação? Tem empresas que usam PPT, né? O modo do PowerPoint, tem empresas que fazem o relatório através do Word mesmo, aí depende muito da cultura da empresa e de que ferramenta e aplicativo eles gostam mais de usar para fazer as apresentações, tá? Mas isso não difere em nada. Esse resumo ele vai ser só enviado para eles ou vai ser os diretores que vão tá comunicando para eles em reuniões de board? Porque de vez em quando, de 6 em 6 meses, não é sempre que os acionistas se reúnem, né? Mas geralmente de ano em ano, ou de 6 em 6 meses, eles se reúnem. Então, vai ser realmente uma comunicação mais formal? Quem vai estar fazendo isso? Não, na verdade, depois de definir a forma, nós precisamos entender a periodicidade também, né? De quanto em quanto tempo nós vamos estar informando essas pessoas, esses stakeholders? Vai ser uma comunicação mensal, quinzenal, semanal? Depende. Tem comunicações que são de 2 em 2 meses, aí vai da necessidade realmente da empresa e um pouco da cultura também, de como as pessoas se comunicam dentro dela, ok? Depois de ter definido a periodicidade, nós temos que entender quem são as pessoas que vão transmitir essa informação. Quer dizer, é o próprio gerente de projeto que vai ter acesso aos acionistas? Se ele não tiver, vai ser só o sponsor, que na verdade às vezes é um VP, né, um vice-presidente, um CFO, ou depende do projeto que você está trabalhando. Então, depois de definida a periodicidade, o próprio gestor ele tem que entender quem vai informar. Ele precisa ter isso bem mapeado, por quê? Porque uma vez que ele definir de todos os stakeholders, todas as informações que vão ser passadas, qual é a forma que vai ser feito isso, qual que é a periodicidade, quem vai ser o responsável, ele vai conseguir planejar melhor a comunicação para que ela seja distribuída depois, que seria a próxima, né, fase do processo de comunicação, da maneira certa, ok? Apesar do próprio gestor de projeto ser o responsável por informar, dificilmente não vai ser ele que vai fazer o resumo executivo disso. Ele vai ter alguém do grupo que vai estar ajudando ele, certo? Ele vai estar delegando isso de alguma maneira para alguém da equipe dele para estar elaborando isso. Até porque ele não vai ter tempo para ficar fazendo todas as atividades do projeto, certo? Mas de qualquer maneira, ele precisa ter isso bem mapeado, até porque a própria equipe do projeto precisa entender como eles têm que comunicar isso. Tá? Mas não só essa comunicação formal precisa ser feita. Dentro do plano de comunicação é bacana também o quê? Você também entender e mostrar que os membros da equipe também entram nessa brincadeira. Eles são outras partes interessadas desse projeto, certo? Mas como
eu digo assim, a disponibilidade de contato deles é muito maior com o gestor, às vezes eles não precisam estar recebendo um status formal, né, em relação a uma apresentação, não precisa ter um sumário bonitinho executivo de um status report que a gente chama, certo? Pode ser através de reuniões mesmo, onde ele pode estar dando feedback do que está acontecendo ou não, mas de qualquer maneira, todos os stakeholders precisam estar aqui elencados para que se possa fazer um bom planejamento de comunicação. Para que não só o planejamento seja feito, mas para que realmente ele seja cumprido. Então, se você tem aí reuniões mensais, semanais, se você tem envio de apresentações mensais e semanais, elas têm que ser cumpridas para quê? Para que todo mundo possa ser envolvido no meio do processo. Se isso não é feito, dificilmente as pessoas dentro da empresa vão estar envolvidas e comprometidas com o sucesso desse projeto. Daí a real necessidade da gente fazer isso. Parece uma coisa boba, né? Mas essa ferramenta visual simples garante realmente o sucesso em garantir com que as pessoas recebam aquilo que elas estavam esperando da implantação do projeto no final das contas. E no meu ver, esse é o maior ganho que a gente pode estar entregando como gestor de projeto. É realmente entregar uma ferramenta, né, implantada dentro da empresa que realmente atenda todas as expectativas que foram esperadas dela, ok? Bom, continuando. Para a construção deste projeto, né, deste plano de ação, o gestor também precisa pensar um pouco nas reuniões, ok? Olha, as reuniões são ferramentas importantíssimas de contato que o gerente pode estar fazendo com esses stakeholders, tá? Quando a gente fala em reuniões, existem 3 tipos de reuniões em projetos. Existe a reunião de kick-off, que a gente chama, né? Que é a reunião de início desse projeto, ou ela é feita antes do desenho do escopo, então quer dizer, é uma reunião onde a diretoria e o corpo diretor da empresa, junto com os VPs, informam todos os colaboradores de que esse projeto vai ser iniciado dentro de, sei lá, um mês ou poucos dias dentro da empresa e apresentam para todo o corpo, né, de colaboradores da empresa, o gerente de projeto que vai ser responsável por ele. Nós podemos também ter reuniões de monitoramento, tá? E reuniões de status do projeto. Vamos entender por que eu trouxe esses tipos de reuniões e por que é importante realmente fazê-las e colocá-las dentro desse plano de ação para envolver as pessoas. Bom, quando você está fazendo uma reunião de kick-off, o que a gente está fazendo é informando que um projeto vai ser iniciado na empresa, tá? Muitas pessoas, às vezes, nem sabem que alguns projetos estão sendo implantados nas empresas. Dependendo do tipo de comunicação na empresa ou do tipo de cultura da empresa, nem todas as informações são passadas. Mas, quando você passa por fusões e aquisições, onde você tem que fazer um projeto de melhoria de processos ou de alinhamento de processos, é do real interesse de qualquer colaborador que está lá dentro entender que com essa nova aquisição, né, e que com esse merging que a gente vai estar tendo entre 2 empresas, ele precisa sentir que ele está sendo comunicado de que esses processos que estão sendo alinhados vão trazer uma melhora para o dia a dia deles, porque querendo ou não, o próprio colaborador se sente um pouco vulnerável, até porque ele fica querendo ou não, com aquela dúvida e incerteza se ele continua ou não da empresa depois de algum tempo. Então, de alguma forma, nessas reuniões, quando eu falo apresentações, não precisam ser reuniões, podia ser uma palestra, uma apresentação, mas de qualquer maneira, existe esse contato pessoal, onde o gerente de projeto ele vai estar comunicando para essas pessoas que eles vão estar começando esse projeto, tá? Muitas vezes as pessoas que não podem estar presentes nessas reuniões, elas participam também mais via calls, né? Hoje você tem ferramentas como o Skype ou qualquer outro, querendo ou não, aplicativo que faz essas conversas, né? Ou até o próprio WhatsApp, eu brinco, também funciona hoje, mas querendo ou não, as pessoas evitam porque elas precisam de alguma coisa mais robusta, né? Com uma melhor qualidade de
projeção de tela, até porque quando isso é feito, ele é feito em auditórios, em salas de reuniões preparadas para isso, mas de qualquer maneira essas ferramentas, elas ajudam em muito, por mais que a pessoa esteja à distância, a se sentir que está sendo incluída no processo. E querendo ou não, por mais que seja uma coisa boba que a gente fala, né? Ah, você só está explicando que vai ser iniciado um projeto, mas de alguma maneira ele consegue ver a carinha daquele gestor de projeto. Então, no dia que ele receber um e-mail dele, olha, eu estou indo para a sua área fazer uma pesquisa, para fazer alguns levantamentos, ele vai estar recebendo essas pessoas de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele conhece e viu essa pessoa numa reunião de alguma maneira, né? Por que que eu não vou atender alguém que se apresentou formalmente, que me explicou que eu vou estar fazendo também parte do processo, ou que está preocupado em me envolver? Então, de contrapartida, a resposta que esse colaborador vai ter em relação a essa pequena, eu brinco, né, uma pequena atitude é enorme. Então, há essa necessidade de a gente realmente, de alguma maneira, nem que seja fazer reuniões à distância via call ou presencialmente, não interessa, mas manter essas pessoas para perto de si, porque são elas que vão nos ajudar ao longo do projeto, querendo ou não, viabilizar tudo aquilo que a gente precisa, certo? Realizar todas as atividades que nós precisamos entregar para a implantação e final dele. Bom, o que são reuniões de monitoramento do projeto? Isso é super importante, tá? Todo projeto, querendo ou não, ele não é feito só por uma pessoa. Todas as atividades são divididas entre os membros da equipe e nem sempre você vai estar conseguindo, né, na verdade, estar enxergando o que o teu colega que está lá do outro lado da tua mesa está fazendo e contribuindo para esse projeto. Então, semanalmente, o gerente de projetos reúne a equipe toda e faz esse monitoramento, mostra para todo mundo o que se conseguiu de atividades, o que metas foram cumpridas, aonde eles estão além da meta, quais foram os problemas que foram ocorrendo ao meio do caminho, que não haviam sido planejados, que precisaram ser incorporados, enfim. Essas reuniões são importantes, por quê? Porque elas permitem que a equipe tenha uma visão, a equipe agora do projeto, certo? Do todo que está acontecendo. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque é assim que a gente consegue fazer com que as pessoas se comprometam. Elas precisam entender que elas fazem parte de um todo. Por mais que elas não tenham acesso a todas as atividades, até porque ninguém é onipresente, certo? Nós entendemos isso. É de real importância ter esse tipo de monitoramento e esse tipo de contato pessoal com as pessoas. Por quê? Porque elas precisam compreender o que está sendo feito e até de alguma maneira, no meio dessas reuniões, poderem estar contribuindo de alguma maneira para estar ajudando e solucionando esses problemas. Então, essas reuniões, elas têm que ser semanais, elas são extremamente importantes para a empresa, mas mais do que isso, elas ajudam o grupo a ter melhor definido quais são as atividades próximas que precisam ser feitas e quais são os gaps e os nichos que eles precisam, os issues, né, que eles precisam resolver o quanto antes para não comprometerem o cronograma do projeto. Eu gostei muito dos fóruns que a gente acabou, que eu vejo que meus alunos acabam discutindo comigo, eu tenho certeza que outros professores também discutem com seus alunos, a importância de se seguir um cronograma de um projeto, de estar entregando aquilo dentro do tempo, certo? E ninguém consegue fazer isso se não tiver essas reuniões de monitoramento muito bem alinhadas. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: existe uma necessidade de todo gerente de projeto fazer o quê? Reuniões de feedback. Quando nós falamos em feedback, o feedback ele não tem uma percepção assim muito positiva. E eu vou mostrar isso para vocês agora, tá? Eu já volto aqui. Por que o feedback ele não tem uma percepção positiva por parte dos colaboradores? Porque não é toda empresa que consegue dar um bom feedback para o colaborador, para o membro da equipe. Se você tem empresas coercitivas, que gostam, né, de respeitar a hierarquia, a autoridade, que não dão a chance do próprio colaborador participar e contribuir e se desenvolver, o feedback ele é feito de uma maneira geral
com um aspecto de crítica. E isso não é bem visto nem por parte do próprio líder, nem por parte do próprio colaborador. A gente já vai comentar um pouco de feedback, tá? Mas essas reuniões são importantes sim, por quê? Porque quando você escolhe os membros da equipe para trabalhar com você, quando você é um gestor, certo, de projetos, por mais que você tente coletar e chamar para trazer para vocês aquele profissional com os melhores conhecimentos, habilidades, atitudes para poderem estar ocupando aquela função, de alguma maneira, ele sempre nunca vai estar 100% confortável para estar resolvendo e realizando todas as atividades que ele precisa fazer. Então, querendo ou não, o processo profissional na empresa é um processo de aprendizagem. Tem atividades que você vai fazendo, que você já tem uma certa senioridade, ótimo, você se sente confortável, mas sempre vai ter algo novo para se aprender, sempre vai ter algo novo para se fazer, que vai exigir esse contato maior, então vai exigir também do líder essas reuniões, talvez, de feedback com maior frequência, para quê? Desenvolver aquele profissional para realmente estar fazendo aquelas atividades sem um maior contato do gerente, né, com uma certa independência já, sem um certo monitoramento mais presente. Então existe essa necessidade, até porque o gerente ele precisa estar delegando isso. Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele garantir realmente essas reuniões de feedback alinhadas realmente com o propósito de desenvolver cada membro da equipe. Porque se ele não tiver em si, tá? E nessa intenção, e esse relacionamento de estar querendo desenvolver o outro, dificilmente ele vai ter ganho algum com esse tipo de reunião, tá? Uma vez que a gente, então, definiu como fazer e com que frequência fazer o plano dessas comunicações, a próxima etapa do processo é distribuir. O que seria a distribuição dessas comunicações? Então, realmente realizar, e a execução, né, a parte da execução, realizar essas reuniões, entregar esses documentos para os acionistas, fazer essas apresentações, e uma vez que a gente distribuiu, a próxima parte do processo de comunicação é o quê? É gerenciar as expectativas das partes interessadas, certo? O que é isso? Se a gente for ver, essa é uma questão muito importante que o próprio gestor de projeto precisa ter em si, ter uma habilidade de negociação, certo? E uma habilidade interpessoal extrema de se comunicar. Por quê? Porque, querendo ou não, ao longo dos processos, as pessoas vão criando expectativas em relação a ele. E o gerente de projetos, ele nunca pode mentir aquilo que ele não pode entregar. Ele tem que garantir que por mais que aquele cliente, que por mais que aquele sponsor ou patrocinador veja e vislumbre um milagre lá no fim do mundo, ele tem que mostrar que o que ele vai receber vai ser algo realista, que vai ser algo viável para a empresa. Então, ele nunca pode prometer além daquilo. Por quê? Porque isso acaba gerando muita frustração e isso acaba gerando muito conflito dentro da empresa. E gerenciar esses conflitos é uma coisa complicada quando você está num projeto. Até porque são muitas pessoas interessadas envolvidas, ok? Bom, por último, a última parte do processo de comunicação da empresa, então uma vez que você tem essa habilidade depois de estar alinhando com todos os stakeholders as expectativas em relação à entrega do projeto, a gente só tem que reportar o desempenho. Então, existe essa necessidade de nós estarmos comunicando com certa frequência para todas as pessoas envolvidas o quê? O que está acontecendo, quais são os problemas que estão acontecendo ao longo do caminho, o que foi resolvido, o que está por vir que não foi planejado, que deveria ter sido contemplado. Então, assim, por mais que se faça um super planejamento, de alguma maneira, algo no meio do caminho sempre muda. Então, claro que a gente vai tentar nos planejar da melhor forma possível, mas quando isso ocorrer, precisamos, querendo ou não, estar mostrando por patrocinador e mostrando para os acionistas tudo o que aconteceu de perto e mostrar que, por mais que foi tudo planejado, existiu uma demanda aí no meio do caminho que está exigindo mais recursos de nós. Quando eu falo recursos, às vezes a gente precisa de um pouco mais de dinheiro para estar fazendo talvez viagens, para estar implantando isso em outras plantas que causaram problemas. Acontecem realmente perdas não projetadas, tá? Que foram involuntárias, que não foram programadas, que aconteceram do nada, no meio do caminho. E o gestor, o gerente de projeto, ele precisa estar administrando isso da melhor maneira possível. Em relação à comunicação,
Esse é todo o processo que envolve o plano de comunicação que um gerente de projetos precisa ter para estar realmente tendo sucesso quando ele for entregar um projeto. Querendo ou não, quando a gente fala sucesso, o que é um sucesso de um projeto que eu brinco? É você entregar a implantação, seja de um software, uma melhoria de um processo, mas entregar isso de uma maneira em que todos os colaboradores e as partes envolvidas respeitem e gostem da solução dada. Eu brinco, olha, já vi vários projetos de implantação de sistemas em empresas que antes não tinham sistemas ou tinham um sistema pior, e aí a empresa passou 1, 2 anos implantando um novo sistema e no final das coisas, os próprios colaboradores lá dentro não se adaptaram, talvez porque não foram comunicados da maneira certa, não foram envolvidos, não receberam o treinamento necessário, porque querendo ou não, o próprio treinamento que você tem que fazer, né, de previsão para estar treinando esse colaborador no futuro, estar usando aquele software, tem que estar também incluído dentro do plano de comunicação. Aquelas pessoas precisam estar recebendo essa comunicação de maneira assertiva, para quê? Porque é para que ela entre sem resistência na hora de receber esse treinamento e na hora de estar aplicando tudo que for novo na empresa. É natural, gente, a gente ter e ser resistente, é do ser humano, ninguém gosta de passar por mudanças, ninguém recebe a mudança de uma maneira muito fácil na empresa. Mas uma pequena comunicação, uma reunião direitinho com o feedback certo, com a intenção certa, né? Se você tem realmente aquela intenção de estar mostrando para aquele colaborador que ele vai melhorar, que ele vai desenvolver, ele vai estar recebendo essa comunicação de uma maneira muito mais positiva. Você pode fazer todo o processo de comunicação e o receptor do outro lado, ele pode simplesmente negar, não querer te ouvir, falar, ok, bonito, não vou fazer. Acontece, vocês sabem disso. Então, se a intenção das pessoas é real, é verdadeira, quando eu falo ela é honesta, a recepção dessa mensagem, ela é muito mais positiva. Ela realmente é facilitada, tá? Então, existe realmente uma preocupação não só de fazer o plano, mas de estar sendo o mais transparente possível e de estar sendo o mais honesto possível na hora de passar essa informação. Para quê? Para que a pessoa que está recebendo lá do outro lado possa realmente se comprometer no final com todo o projeto e estar envolvida no sucesso dele, ok? Era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Esse tópico, apesar de ser curto dentro do material do AVA para vocês, é um tópico de extrema importância, porque querendo ou não, claro que ele não é o grande responsável, mas querendo ou não, ela é uma das grandes responsáveis pelo sucesso e envolvimento das pessoas nos projetos, para que realmente todos os projetos implantados tenham a real... Não digo só sucesso, tá? Mas eles tenham, na verdade, a real lucratividade que eles deveriam dar para a empresa. Porque, querendo ou não, ninguém faz um projeto hoje sem realmente entender que você vai ter um ganho muito maior lá na frente, seja ele com lucro, seja ele com receita e tudo mais. Ou até um ganho de processo em si, ok? Foi um prazer estar explicando aqui para vocês. Vejo vocês na próxima. Tchau!